Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Mota, professor da disciplina de Patologia Geral e Bucal 1 do Unifunec. Dando continuidade ao nosso cronograma, hoje iremos falar sobre reparação. A reparação ela pode ser entendida como um processo de reposição dos tecidos destruídos durante o processo inflamatório, ou seja, ela repara o tecido lesado ou o tecido que foi morto durante os processos inflamatórios. E essa reparação só é considerada efetivamente completa quando houver uma restituição tanto da morfologia como da função tecidual. Tá ok? A reparação ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a reparação pode ser de dois tipos: regeneração e cicatrização. A regeneração praticamente não existe nos seres humanos, porque ela é uma reparação em que o tecido é reposto idêntico ao tecido perdido. E isso, em termos de 100% nos seres humanos, não acontece. Tá ok? Mas existem alguns casos que a gente pode falar que houve uma regeneração. Eu vou citar isso para vocês no transcorrer da aula. A cicatrização. A cicatrização é outro tipo de reparação, o que ocorre uma substituição do tecido perdido por tecido conjuntivo fibroso. Tá ok? Eu tô com um pouquinho de tosse, pessoal, não esquenta não. Eu vou tomando uma aguinha aqui e a gente vai conversando. A regeneração é a organização tecidual com substituição das células mortas ou lesadas por novas células idênticas às originais. A regeneração promove a restituição da integridade anatômica e funcional do tecido. Isto é regeneração. Então, como eu disse para vocês, a reparação pode ser por regeneração ou por cicatrização. Regeneração é quando existe uma reposição do tecido perdido por morte ou o tecido lesado, ele é substituído por um tecido idêntico ao original. Então isso é regeneração. A cicatrização ela já é diferente. É um reparo em que ocorre uma reposição das células mortas ou lesadas por um tecido conjuntivo neoformado, não especializado, ou seja, as células são primitivas. A cicatrização é a forma mais comum de cura dos tecidos, ou seja, então dentro do processo de reparação, certo? A cicatrização é a que mais ocorre, tá? Então, só para enfatizar, a cicatrização ela é apenas um remendo, pois ela não recupera efetivamente a função tecidual. Tá? Vou repetir, a cicatrização é um remendo, certo? Porque ela não recupera efetivamente a função dos tecidos que foram lesados ou tecidos que foram mortos durante o processo inflamatório. Antes de falar sobre complicações, eu queria só falar o seguinte: tanto na cicatrização quanto na regeneração, elas dependem da capacidade regenerativa das células lesadas ou mortas, tá certo? Então, tanto a cicatrização como a regeneração depende do tipo de tecido ou tipo de células que foram o quê? Lesadas ou mortas durante o processo inflamatório, tá ok? E as células, como é do conhecimento dos senhores, elas são divididas em lábeis, estáveis e permanentes. As lábeis são aquelas que existem, células que estão em divisão constante, como sendo as células epiteliais, as células hematopoéticas ou então as células da medula óssea. As células estáveis são aquelas células quiescentes, ou seja, aquela que está quietinha lá. Aí, agora que você provoca ela, ela começa a se dividir. Essas células
estão presentes no tecido hepático e no tecido muscular liso. E nós temos as permanentes, são aquelas que morreu, tá certo? Elas não dividem. Nasceu uma vez, não, nunca mais elas vão se dividir. Morreu, tá ok? Quais são os exemplos? Neurônios e músculo estriado. Tá ok, pessoal? Tá? Seguindo, complicações. Então, a complicação do processo de cicatrização ocorre quando existe uma alteração ou uma má cicatrização. Ela ocorre, primeiro, por uma formação deficiente do tecido de cicatrização. Isso ocorre quando o tecido de granulação ou o colágeno o tecido de granulação ou o colágeno são produzidos de forma insuficiente, levando à deiscência e à ulceração na ferida. O que é isso, pessoal? Quando vocês fazem uma incisão, devido à formação deficiente do tecido de granulação e do colágeno, essa ferida abre. Isso que é deiscência. A ferida abre, certo? Levando à formação de uma úlcera, tá? Isso é uma complicação muito séria, tá ok? Outra complicação é quando a cicatrização é hipertrófica, ou seja, a cicatrização é que ela aumenta de tamanho, cicatrização muito grande, devido ao aumento do volume do processo de cicatrização. Acontece quando existe um excesso de tecido de granulação dentro dos contornos originais da ferida. É uma cicatrização hipertrófica. O queloide. O queloide é uma complicação triste. Esse é o terror dos cirurgiões plásticos e ocorre principalmente em pacientes de descendência de raça negra. E isso é um terror, pessoal. Então, quando faz cirurgia plástica e a pessoa é susceptível de aparecimento de queloide, ela é terrível. E eu tenho experiência no assunto, porque eu tenho descendência negra, né? E a minha filha fez algumas cirurgias plásticas já, de um caráter estético, e quase todas elas desenvolveu o queloide. Terrível, terrível. Isso aí é uma complicação extremamente desagradável. Existe a contratura. A contratura é um excesso de contração da ferida e ocorre principalmente, pessoal, nas mãos, onde ocorre a mão fica em forma de garra e o movimento das articulações ficam reduzidos. Tá? Isso é uma complicação seríssima, isso aí, viu? Algumas fotos aqui de cicatrização, tá certo? Após essa cicatrização aqui, ó, após um abscesso, tá? Drenagem de um abscesso, aliás. Aqui uma cicatrização de cesárea, tá? Bela barriga, hein, pessoal? Chapadinha, né? Aqui o queloide, pessoal. Esse aqui eu tenho. Isso não foi de coincidência que eu coloquei uma mão de pessoal da raça negra, porque é a maior incidência de queloide são em pessoas da raça negra ou pessoas de descendência negra. Outro queloide, terrível. Outro queloide, tá? Aqui uma cicatrização charmosinha, tá? Aqui a contratura em garra, pessoal. Pode notar aqui, ó, o excesso de cicatrização. Certo? A cicatrização contraiu muito o processo de cicatrização. Esse dedo não sai, ele fica desse jeito aqui, tá certo? E a articulação fica comprometida. Quais são os fatores que alteram o processo de reparação? Fatores locais e fatores gerais. Aqui eu coloquei aqui alguns fatores locais, né? Tipo de agente, contaminação, característica da ferida e outros fatores aqui, manutenção. Só que eu queria só dizer o seguinte, que dentro dos fatores locais, o que mais me chama a atenção é a infecção. Então, dentro dos fatores locais, o que mais interfere
mais alteram a reparação. Tá ok? Quais são os fatores locais que mais alteram o processo de reparação? Fatores locais, no meu ponto de vista, é infecção, característica da ferida, ou seja, ferida grande, ferida pequena, onde é que ela está, tá certo? Tá ok? Tá? Onde que é o onde que essa ferida está presente, o tamanho dela. Então, infecção, característica da lesão e o estresse mecânico. O que é o estresse mecânico, pessoal? É aquele paciente chato, certo? Você acabou de fazer uma exodontia nele, você fala assim, olha, meu cidadão, o senhor não coloca o dedo na ferida, não fique sugando, tá ok? Tá? É a mesma coisa de falar para eles, cidadão, chega em casa, mete o dedo na ferida, certo? Fica olhando no espelho, fica sugando, fica passando a língua em cima, certo? Aí provoca um estresse. Então, os três fatores locais, no meu ponto de vista, preponderante, que provocam alguma alteração no processo de reparo, são esses. Infecção, característica da lesão e o estresse mecânico. Tá? E os fatores gerais, tem um monte aqui elencados, mas eu queria só ressaltar para vocês, no meu ponto de vista. Fatores gerais mais preponderantes. Tabagismo, o cara que fuma muito, o cara que bebe demais, o alcoolismo, quem tem diabetes e o fator idade. Então, dentro dos fatores gerais, os mais importantes, do meu ponto de vista, é tabagismo, etilismo, a diabetes e o fator idade. Que o fator idade, ele é terrível. Queira ou não queira, ele é um fator limitante para muita coisa. Tá ok, pessoal? Tá? Então, agora seguindo aqui, porque eu estou quase acabando. E essa tosse desgramada que não acaba, né, pessoal? A cicatrização ela pode ser por primeira intenção e a cicatrização por segunda intenção. Fazendo um resuminho. Cicatrização por primeira intenção é aquela cicatrização em que ocorre uma perda pequena de tecido. Presta atenção. Quando ocorrer uma perda pequena de tecido e que as bordas das feridas se unem, presta atenção, perda pequena de tecido, as bordas das feridas se unem, nós temos uma cicatrização por primeira intenção. Correto? Quando a gente tem uma lesão extensa do tecido, uma presença muito grande de tecido e granulação, e as bordas das feridas não conseguem se unir, a gente tem uma cicatrização por segunda intenção. Então, a cicatrização por primeira intenção é uma cicatrização em que ocorre uma pequena perda de tecido. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, peraí. Tá acabando a água também. Aqui, ó. Então, aí existe a cicatrização de segunda intenção. É aquela em que existe uma perda grande de tecido. Primeira intenção, perdeu pouco tecido, as bordas da ferida se unem. E a cicatrização de segunda intenção, existe uma grande perda de tecido e as bordas da ferida se unem. Aqui tem um exemplozinho para vocês, tá? Do lado esquerdo aqui, a cicatrização por primeira intenção, que você pode notar é que existe uma perda pequena de tecido. E do lado direito, uma cicatrização já com uma perda grande de tecido. Aqui nós temos, ó, uma lesãozinha pequenininha, tá certo? Houve a sutura. Você pode notar, pessoal, que aqui, ó, uma borda juntou com a outra. Isso vai ser uma cicatrização de primeira intenção. Ferida pequena em que as bordas se unem. Aqui, diferente, ó, as bordas da ferida já não conseguem se unir. Perda grande de tecido, porque houve uma exodontia, me parece aqui, de um canino, certo? Tá? Então, aqui nós vamos ter uma cicatrização por segunda intenção. E aqui uma complicação de um problema chamado alveolite. Geralmente aqui é uma alveolite seca, em que essa lesão era uma cicatrização por segunda intenção. Esta borda aqui não juntou com essa. Vocês podem notar que aqui tem a marquinha aqui até dos pontos, ó.
da sutura aqui, ó. Não juntou. E aí deu um processo o quê? Infeccioso, tá? Extremamente dolorido. Dói, que é uma coisa de louco. Tá ok, pessoal? Tá? E acabamos por hoje. Pessoal, então, essa aula vai estar disponível na central do aluno. Semana que posteriormente a gente vai colocando mais aulas para nós seguirmos o cronograma, e provavelmente nós iremos colocar também algumas atividades aí, tipo um questionário ou algumas perguntas para vocês avaliarem o conhecimento dos senhores. Aproveitem o material. Outra coisa, o material didático também vai estar na central do aluno, tá ok? Que eu vou colocar, certo? E aproveitem então para o material, tá? Bons estudos e até a próxima, pessoal.